Shalom, meus irmãos, mais uma vez com vocês, inaugurando agora uma nova playlist, uma lista de reprodução. Nesta lista de reprodução, eu trarei uma série de vídeos com o tema Você sabia? Isso mesmo, inaugurando essa playlist do Você sabia, nós trataremos dos nomes bíblicos, que são os nomes que aparecem na Bíblia. Então será uma explicação etimológica da palavra, analisando também o contexto literário no qual essa palavra surge, buscando entender qual era a intenção do autor humano ao registrar esses eventos. É preciso que se diga que no hebraico existem várias características bem peculiares. Bem, mas isso nós vamos deixar para daqui a pouco, ok? Hoje nós vamos tratar de Adam, porque eu já estava anunciando, então hoje é dia 18/9, nós vamos falar sobre nossa conexão com a natureza. Percebam que o nome Adão vai estar relacionado a isso e nós iremos já descobrir. Vamos em frente? O que eu tenho aqui? Vaiedá Adam, e conheceu Adam od et Ishto. Od, novamente, de novo, et Ishto, a sua mulher. Vateled ben vatikra. Então ela gerou, ela deu à luz um filho. Vatikra et shemou Shet, e chamou o seu nome de Set. Mas o que chama a atenção nesse verso é a palavra Adam. Adam, ou Adão, conheceu a sua mulher, no sentido de que ele manteve relações matrimoniais, sexuais com a sua mulher. E como fruto dessa expressão de amor entre Adão e Havá, Eva, Adão e Eva, nasceu um filho chamado Shet em hebraico, ou em português Set. Isso está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 25. Então está aqui Adam e aqui Adão. E o interessante é que eu procurei vários textos das Escrituras para demonstrar onde o termo Adam é utilizado como um nome próprio e não como um nome genérico para ser humano, porque essa palavra, vocês irão ver, tem essa conotação também. Vamos em frente? Lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1, diz lá, é o livro das genealogias, das histórias, dos registros de nascimento, por assim dizer, desde o primeiro homem até chegar às linhagens dos reis de Israel. Então, o primeiro nome que aparece é Adam, o segundo, Shet, o terceiro, Enosh. Então, Adam, como vocês estão vendo aqui, vai aparecer também Adão. O segundo, Shet, é Sete, e o outro, Enosh, é Enoque. Ok? Isso está em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1, mostrando a vocês que o nome Adam é um nome próprio no contexto destas escrituras, porque existem outras vezes que esse nome Adam aparece e ele vai ter outro significado, ok? Vamos em frente? Então vamos para um texto da Bíblia que fala um pouco sobre o começo, a origem do ser humano. E aí vem, você sabia? O texto hebraico diz assim, Vaitse Adonai Elohim, então modelou, formou o Senhor Deus, et Adam. Et é uma partícula que vai definir o objeto dessa modelação, dessa construção, dessa formação, porque é formar, vai ser Adonai Elohim et Adam. Então modelou, formou o Senhor Deus, o ser humano. Afar, do pó, Miha Adamá, do pó da terra. Vaipar, Beafav Nismat Haim. Então ele soprou em suas narinas, ele insuflou em suas narinas, Nismat Haim, uma respiração de vida, um fôlego de vida. Vayehi Adam, e foi o homem, e tornou-se o homem, Lenefesh Hayah, um ser humano, uma alma viva.
Agora, o que, não sei se vocês observaram, mas eu coloquei algumas palavras em destaque. A primeira delas é essa aqui, et ha'adam. Et é uma partícula que vai definir o objeto desse verbo vai ser, que é modelar. O que foi modelado pelo Senhor Deus? Et ha'adam, o ser humano. E este ser humano, diz o texto, afar miha'adamah. Afar, ele veio do pó da terra, das partículas minúsculas que compunham o solo, e ele modelou. Observe que a palavra vai ser tem o sentido de modelar, de formar. E há uma coisa interessante, no livro de Gênesis existem várias palavras para definir o ato criador. Uma delas é vai ser, a outra é bará, a outra é assá. Só que há uma diferença entre bará, assá e atsar, que é essa palavra vai ser aí. Por quê? Essa palavra bará é criar sem um precedente. É criar, por assim dizer, do nada. É o ex nihilo. Mas a palavra assar é formar de algo pré-existente, indicando que aquilo não nasceu do nada. Ele nasceu ou se desenvolveu a partir de um elemento já existente. Mas a palavra yatsá, que aqui está o verbo vai ser, ela tem o significado de pegar uma estrutura básica e sofrer uma alteração e preocupar-se com a forma que ela assumiu, com o modelo, com o contorno, com a maneira. Então, por isso, vai ser Adonai Elohim. Então, modelou, deu forma ao Senhor, et Adam, ao ser humano. Mas como ele deu forma ao ser humano? Afar, bem aqui, deixa eu pegar aqui meu mouse, Afar miha'adamah. E ele deu forma a partir do pó, das partículas do solo. Ele deu uma forma. Por isso, apresenta-se esse homem no formato todo de um modelo que foi construído do pó da terra. Vai par beafav. Então ele soprou, ele insuflou Nishmat Chaim. Nishmat é uma respiração que traz vida. Por isso é que eu traduzi por fôlego de vida. Vayeri Ha'adam, cadê meu mouse? Vayeri Ha'adam, e aconteceu ou tornou-se Ha'adam, o ser humano, Lenefesh Hayah, um ser vivente, um ser vivo. O que é importante chamar a atenção nesse verbo? Het Ha'adam, conforme nós já vimos aqui, mas também ele vai dizer que a tradução é ser humano, mas o min Ha'adamah, do pó, ou seja, do solo, da terra, por isso que eu coloquei aqui, e Ha'adam, o homem. Observem que a mesma palavra, Adama, que ela é traduzida por ser humano, e Ha'adam, de novo, é traduzido por o homem, tornou-se um ser vivo, um ser vivente. Ok? Isso ajuda a esclarecer o significado do nome Adão. Há também uma corrente, eu vou abrir um parênteses, isso não consta aqui na nossa apresentação de slide, é que alguns entendem que o nome Adão vem de dam, sangue, por ser vermelho. No entanto, as escrituras não apresentam a justificativa para o nome de Adão como sendo vindo de dam, sangue, mas vindo do solo, da terra, de uma conexão com a natureza, ok? Por isso que lá no título, lá no início, eu disse que seria sobre o ser humano, o Adão, uma conexão com a natureza. Há uma coisa interessante que eu esqueci de frisar. O nome Adão são essas letras bem aqui. A letra Aleph, a letra Dalet e a letra Mem. Aleph, Dalet, Mem. Aqui são são sinalizações que indicam a presença da vogal A. Então, esse Aleph ele não tem um som definido. O som que vai defini-lo vai ser a sinalização que está embaixo dele ou uma outra consoante hebraica que vai vir após ele, ok? Mas nesse caso, o som dele é definido pela consoante, pela vogal A que está embaixo dele, a representação da vogal A. Então, eu tenho A. E o Dalet tem o som de D. E embaixo
um A novamente, e o mem tem o som do M, então eu tenho Adam. Aí você lê como primeiro normalmente a letra em hebraico, depois a sinalização. Como a letra Aleph não tem um som definido, vai depender da sinalização que representa a vogal que está embaixo ou da próxima consoante. Como eu não tenho uma outra consoante chamada mater lectione ou a mot cria ou mãe de leitura que auxiliam essa leitura, eu tenho aqui um sinal massorético. Em hebraico, um nikud, ok? Um ponto que sinaliza uma vogal. Então eu tenho A, aí eu venho a letra D, que é de Dalet, e embaixo A. Adam. E a última é uma letra M, que é o mem, que tem um som de M na nossa língua. Por que eu estou explicando sobre isso? Porque no hebraico, aqui ó, o que está escrito nessa película? Aleph Bet, Haivri, o alfabeto hebraico. Então eu tenho todo o alfabeto hebraico, mas eu não vou me deter nesse exato momento sobre isso, porque o que me importa nesse momento, e eu vou logo destacar, são que essas letras que vocês estão vendo é a letra Kaf. Ela tem uma variação na sua pronúncia que é chamada de Raf. O que indica essa variação? A presença ou a ausência do ponto. Quando eu tenho um ponto, ele tem um som de K. E quando eu não tenho um ponto, ele tem um som de R. Então eu tenho aqui a letra Kaf e Raf. Só que quando essa letra ela é escrita no final, ao final de uma palavra, ela muda a sua forma de representação gráfica. Ela vai ter essa forma em azul. Então todas as letras finais de palavras, todas as letras mudam? Não, em particular essas. Quais são? A letra Kaf, ela vai mudar para um Raf, a gente chama de Sofit, que é de Sof, final. Eu tenho aqui o Nun, que é a letra N, e o Nun final. Eu tenho a letra P, que é o nosso P também, e aqui ela assume o som de F, de F. Então tudo que está em azul é a mesma letra. Tá vendo? Essas letras aqui são as mesmas letras, sendo que quando elas são escritas ao final da palavra, ela muda quando essa palavra se encontra em um final. Essa letra se encontra ao final de uma palavra, ela muda a sua grafia. A mesma coisa o tsad, que tem aquele som de ps, tipo de pizza, matzah, ok? E o nun, que é a letra N, o P aqui, e quando ele muda a variação da pronúncia dele é Fê. E é Fê de Sofit, Sa de Sofit, Nun de Sofit. E agora eu quero chegar na palavra Mem, que é a letra M. Mem, esse Mem ele é escrito no início ou no meio de palavras e o Mem que é escrito só no final. Ai, você vai dizer assim, isso está confundindo minha cabeça. Não, não se confunda. Se você tem dúvidas e você quer aprender a ler o hebraico, então chegou a sua hora, se matricule na UPAN Sem Fronteira. No final do vídeo vai ter um telefone que você pode mandar o seu WhatsApp perguntando como eu faço para estudar hebraico bíblico. Aí você vai ter a sua resposta. Então nos ligue, porque será uma honra ser o seu facilitador para a leitura da Bíblia em hebraico. Então eu tenho o Mem Sofit. E aí eu vou em frente aqui, ó. Então esse Mem, que é a letra M em português, a letra Mem é usada no início ou no meio de palavras, como nesse exemplo. Ah, eu esqueci de dizer para vocês, para os que me assistem pela primeira vez. O hebraico lê-se da direita para a esquerda, ou seja, nesse sentido aqui. De novo, nesse sentido aqui. De novo, bem aqui, nesse sentido para cá e nesse sentido para cá. Ao contrário do sentido que nós lemos. Então, a primeira letra é essa e a última é essa. Observe que a primeira letra desse termo palavras em português, a primeira é essa e a última é o S. No hebraico é diferente. A primeira é essa e a última é essa. Então eu tenho aqui a palavra maim. Maim quer dizer águas. Eu também tenho a palavra vaiomer, que significa e disse. E eu tenho a palavra maim, águas, e tenho a palavra shamaim, também traduzida aqui por céus. Mas o que é interessante, a palavra maim ela é muito legal porque ela ajuda a esclarecer o uso do mem de forma muito bem clara. O mem que ele só pode ser escrito no início ou no meio da palavra. Tem um exemplo aqui do início e tem um outro exemplo do mem no meio da palavra. Mas quando chega ao final da palavra, o mem não pode ser representado desta maneira em hebraico, somente desta. Por isso que eu digo que ele é um mem sofit, um mem do final. A letra M do final, ela é diferente de escrever, para que saiba que ela é o final da palavra. Então eu tenho aqui, ó,
Maim. Percebam que aqui eu tenho o mem do início e aqui eu tenho o mem do final. Igual a palavra maim. Então eu tenho um mem do final. Tudo isso, por que eu estou explicando sobre isso? Porque bem aqui, ó, então eu tenho aqui, esta é a letra mem. Mem do início ou do meio e o mem do final. Por quê? Porque agora eu coloco em destaque aqui a palavra Adam. E depois eu vou colocar a palavra Adamá. Só que observem, bem aqui eu tenho a letra Aleph, aqui eu tenho a letra Aleph. Aqui eu tenho a letra Dalet e aqui eu tenho a letra Dalet. Aqui eu tenho a letra Mem, conforme está escrito aqui, que ela pode ser escrita no meio ou no final, ou no início está aqui. Então ela é um Mem do meio, está no meio da palavra. A palavra é essa aqui, ele está no meio. E depois eu tenho aqui, nessa bem aqui, ó, um Mem Sofit, que é igual a esse, é o final dessa palavra, e um Mem que está no meio. Por isso eu coloquei explicando isso para vocês, porque eu tenho aqui o que? Aleph em cima e embaixo, Dalet em cima e embaixo e o Mem em cima e embaixo. Essa palavra aqui, Adam ou Ha-Adam, é o ser humano. E eu tenho Min Ha-Adamah. Ha-Adamah quer dizer o quê? O solo, a terra. Observem que aqui as mesmas palavras de Adam estão presentes na palavra terra. Solo, superfície da Terra, as partículas que estão sobre a superfície da Terra. Isso faz sentido para você quando você volta e encontra, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Vayotse Adonai Elohim. Vayotse Adonai Elohim. Então modelou o Senhor Deus, Eta Adam, o ser humano, a Famira Adamá. Ele modelou o homem de onde? Do pó, das partículas minúsculas que haviam sobre a terra. Então faz sentido agora fazer essa explicação, porque no hebraico existe o que nós chamamos de shoresh, ou raiz, né? Ou radical de uma palavra. Então a raiz dessa palavra são as letras Aleph, conforme está aqui a letra Dalet e a letra Mem, que aparecem em Adão, mas aparecem na palavra terra. E aqui eu tenho quem? A palavra Adam, observe Adam, o ser humano, e tenho Adamá, a terra, que cai das mãos deste personagem que aparece nesta imagem. Então, e aí eu vou explicar uma coisa para vocês verem que o significado de Adão é tão claro que ele vai dizer assim: Bezeat aferra tohalechem. Ele diz, com o suor, ou no suor, do teu rosto comerás. Lechem, o teu alimento, o teu pão. Ad shuvcha, até shuvcha el adamá, até que tu volte. Lá chuva é voltar, é retornar, é regressar, é voltar às suas origens. Nesse caso, é voltar à sua origem. Ad shuvcha el adamá, ele diz, ad shuvcha el adamá, até que tu retorne de onde tu vieste. Tu voltes aonde? Tu voltes a Adamá, ao solo, à terra. Por que que Deus estava falando disso? Olha, tu vai comer o teu pão, tu vai nutrir o teu alimento com o suor do teu rosto. Porque, de fato, tu vais retornar para a terra. E aí ele diz uma outra coisa bem aqui. Que mimena lucarta. Porque, pois, dela tu fostes tirado. Tu saístes da terra. Tu fostes formado a partir da terra. Tu fostes modelado a partir da terra. Aí ele vai dizer, que afá atá, porque tu és pó. Vê elafá tachuve. E ao pó tu vais retornar. Olha que coisa linda, ele está explicando o significado do ser humano, das suas origens, da sua conexão com a natureza, com a terra, com as partículas minúsculas que compõem a estrutura do solo, também estão presentes na vida do ser humano. E aí, por isso, eu coloquei em destaque aqui, ad shuvcha el adamá, até que tornes a terra. E também coloquei em destaque, que mimena lucarta, porque dela fortes formado. Dela quem? Da terra.
Então o termo Adam em hebraico tem diversos significados. Por exemplo, ser humano, pessoa, indivíduo, mas também o nome próprio do primeiro homem, Adam. Então o vocábulo Adam nos conecta, nos relaciona, nos vincula à natureza criada e à vida animal, conforme expresso lá em Gênesis de 18 a 23. Mas ele também, o vocábulo Adam, tem o significado de coletividade, de humanidade, como aparece lá em Gênesis 1, 26 e 27, que diz assim: façamos o ser humano, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E esse façamos o ser humano, façamos a humanidade. Porque diz lá que ele criou macho e fêmea, ou seja, ele fez o homem, ele fez a mulher. Ele fez ali tanto Adão como ele fez Havá. Então ele fez a humanidade representada nesses dois indivíduos. Assim, Adão significa aquele que foi tirado do solo, aquele que foi tirado da terra. Eu imagino que você nunca, talvez tenha se deparado com uma explicação tão detalhada sobre o significado de um nome. Você sabia? Se você não sabia, eu quero que você, a primeira coisa faça, se inscreva no nosso Instagram, @Ulpan com N, sem fronteiras, tudo junto, Ulpan sem fronteiras. Vai lá, seja nosso seguidor, clica lá nos coraçõezinhos, pega aquele aviãozinho e replica, manda para uma quantidade de pessoas que você julga que faz sentido para você enviar. Também você pode colocar suas dúvidas, inclusive pode mandar sugestões de nomes bíblicos do Tanar. Quando eu me refiro ao Tanar, eu estou me referindo aos livros chamados veterotestamentários, que estão naquilo que é chamado como Velho Testamento nas Bíblias cristãs, ok? Mas eu gosto do termo Tanar porque é uma expressão que engloba todos os livros do chamado Velho Testamento, sem depreciar o conteúdo que ele contém, ok? Eu acho depreciativo, mas isso é uma questão minha particular, então eu sempre vou me referir a ele como Tanar. E se você quer colocar sugestões de nome, você pode pegar no WhatsApp, no 93 984 13 97 30. Então aproveita. Ah, e tem uma outra coisa, se você gostou desse material e gostaria de ter esse material em PDF, nós estamos abrindo uma oportunidade de você contribuir com o nosso canal. Você pode pegar, bem do lado tem essa contribuição. Eu tenho um QR Code, essa figurazinha que você está vendo aqui do lado direito do seu vídeo. Nele você vai pegar o seu celular com a câmerazinha, abrir seu aplicativo de bancário, e se você quiser, e se você puder, se estiver ao seu alcance e fizer sentido para você manter um canal como esse, você vai clicar com o seu celular, com o aplicativo bancário aberto, vai mirar com a câmera em cima desse QR Code e vai ler. Lá não tem nenhum valor estipulado, você pode colocar o valor que você quiser. Depois que você fizer essa contribuição, você pode nos mandar, inclusive no nosso WhatsApp, mandando o comprovante da sua contribuição, e eu vou mandar para você todo o material em PDF dessa aula, tá bom? E você também vai ter a capacidade de assistir esse vídeo quantas vezes você quiser, porque ele vai estar disponível totalmente gratuito no nosso canal do YouTube, ok? Então, se faz sentido para você, contribua com esse canal. Tem muito material novo vindo, coisa muito bonita, coisa interessante, como no próximo, que será no dia 28, agora desse mês, vai ser o próximo nome. Você sabia? O próximo episódio da série Nomes Bíblicos será Eva, a mãe de todos os seres humanos. Então eu aguardo você no próximo episódio da série Você Sabia? Aproveita, salve, compartilhe e manda para o máximo de pessoas. Recomende, se você quer estudar hebraico, matricule-se na Ulpan Sem Fronteira e descubra as maravilhas dos segredos ocultos que estão guardados bem fechadinhos lá no texto em hebraico. Conheçam e cresça em graça, misericórdia e em conhecimento diante de Deus para o louvor da sua glória. Eu aguardo você e, como eu sempre digo em todos os meus vídeos, Shalom, Shalom.